determinar a transformação linear T do R3 no R4, tal que o núcleo de T é o conjunto dos XYZ do R3, tais que Z é igual a X menos Y, e T de 001 é 0001. Então, temos aqui uma transformação linear desconhecida, cujo domínio é o R3 e o contradomínio é o R4. E sobre essa transformação linear, temos duas informações. A primeira delas é o núcleo. Nós temos aqui o núcleo dessa transformação, foi dado. O núcleo dessa transformação é dado por todos os vetores do R3, tais que Z é igual a X menos Y. Além do núcleo, nós temos uma outra pista sobre essa transformação linear desconhecida. Nós sabemos qual é a imagem do vetor 001. Então, essa transformação linear, ela transforma o vetor 001 no vetor 0001. Lembre-se que trata-se de uma transformação do R3 no R4. Então, quando aplicamos essa transformação ao vetor 001 do R3, obtemos esse vetor aqui do R4. Ok, então vamos começar a descobrir que transformação linear é essa. Descobrir uma transformação linear significa descobrir qual é a lei da sua formação, descobrir qual é a ação que ela realiza sobre um vetor genérico do R3, que é o domínio. E aí nós vamos partir de um princípio básico sobre transformações lineares. Se você quer descobrir qual é a ação dessa transformação linear sobre um vetor genérico do domínio, basta que você descubra qual é a ação dessa transformação linear sobre uma base do domínio. Ou seja, se eu descobrir o que é que ela faz com uma base do domínio, eu descubro o que ela faz com qualquer vetor do domínio. Que base vai ser essa? Aí nós vamos ter que trabalhar com uma base conveniente. E aí, para saber que base é essa, a gente vai primeiro começar examinando esse núcleo. Vamos pensar qual seria a forma geral de um vetor desse núcleo. Seja V igual a XYZ pertencente ao núcleo dessa transformação linear. Então, a gente pode escrever V dessa forma. Nós vamos colocar aqui X, nós vamos colocar aqui Y, e aí vamos usar essa equação que caracteriza os vetores do núcleo. Para que um vetor esteja no núcleo, o Z tem que ser X menos Y. Então, no lugar desse Z aqui, já que está no núcleo, eu posso colocar aqui X menos Y. O próximo passo é descobrir geradores para esse núcleo. E isso é muito fácil. Basta que a gente coloque em evidência aí o X e o Y, né? Então, por exemplo, o X. Se eu colocar aqui X, o que é que eu vou ter? Nós vamos ter, já que o X aparece aqui na primeira e na terceira, né, entrada desse vetor, então eu vou colocar aqui 1, 0, já que ele não aparece aqui na segunda entrada, e aqui 1. Mais, agora eu vou escrever Y. E o Y aparece na segunda e na terceira entrada. Então, já que aqui está positivo, vamos lá. Já que não aparece na primeira entrada, eu vou colocar aqui 0, aqui eu vou colocar 1 e aqui menos 1. Observe que se nós fizermos essa conta, então, x vezes 1 mais y vezes 0. X mais 0 vai dar x. Se eu fizer agora a segunda entrada, o que é que eu vou obter? X vezes 0 é 0. Y vezes 1 dá y. Y mais 0 vai dar o y que eu tinha aqui. E agora, quando eu trabalhar com a terceira entrada, eu vou ter aqui x e aqui menos y, que é exatamente o que está aqui. X menos y. Então, essa decomposição que nós fizemos nos levou a geradores do núcleo. Acabamos de descobrir que esses dois vetores, o vetor 1, 0, 1 e o vetor 0, 1 e menos 1, constituem geradores para o núcleo. É fácil ver que esses geradores são linearmente independentes, né? Observe que
esse vetor aqui, por exemplo, o vetor 0, 1 e menos 1, não pode ser obtido a partir do vetor 1, 0, 1, através de uma multiplicação por escalar. Ok? Então, duas coisas. Primeiro, que o núcleo ele é gerado pelos vetores 1, 0 e 1, e 0, 1 e menos 1. Além disso, esses vetores, sendo linearmente independentes, eles constituem uma base para o núcleo. Ok? Essa base para o núcleo, que é um subconjunto do domínio, que é o R3, observe, o R3 é o domínio. Nós temos aqui dois vetores que constituem uma base para o núcleo. Esse conjunto de dois vetores que formam uma base para o núcleo, ele pode ser completado para que a gente tenha uma base para o R3, que necessariamente tem que ter três vetores. E é óbvio que, por conveniência, a gente vai acrescentar a esse conjunto o vetor 001. O que eu quero dizer é o seguinte: o conjunto 1, 0, 1, vírgula, 0, 1, menos 1. Né? Esses dois aqui formam uma base para o núcleo. Quando eu acrescento o vetor 0, 0, 1, é fácil ver que esses três vetores constituem uma base para o R3. Então, isso daqui é uma base do R3, que é o domínio da transformação linear. Beleza. Como eu disse no início, para você descobrir o que é que uma transformação linear faz com o vetor genérico do domínio, basta descobrirmos o que ela faz com uma base. Então, a gente tem o seguinte, a gente já sabe quais são as imagens desse vetor e desse vetor. Já foi dado no enunciado. Por quê? Vamos ver, então, isso. A imagem do vetor 1, 0, 1 é o vetor nulo, no caso do R4. Por quê? Porque isso daqui está no núcleo. Já que ele faz parte de uma base do núcleo, em particular, ele está no núcleo. E qualquer vetor do núcleo tem como imagem o vetor nulo do contradomínio, que nesse caso é o R4. Então, a imagem de 1, 0, 1 é 0, 0, 0. Nós temos também que a imagem do vetor 0, 1 e menos 1 também é o vetor nulo do R4. Além disso, nós temos essa outra informação que foi dada no enunciado, que a imagem do vetor 001 é o vetor 0001. Ok? Pronto. Então, já que nós sabemos qual é a ação dessa transformação sobre a base, ou seja, eu tenho aqui três imagens, eu vou conseguir descobrir qual é a ação dela sobre qualquer vetor. Então, eu vou apagar essa primeira parte, eu vou escrever as informações que nós temos, apenas para termos espaço, e aí, em cima disso, a gente vai dar continuidade à resolução. Pronto. Então, aqui está um resumo de tudo que a gente sabe sobre essa transformação linear desconhecida. Eu sei qual é a ação dela sobre o vetor 101, está aqui. Então, eu tenho a imagem desse vetor, eu tenho a imagem desse outro vetor, que também é o vetor nulo, né? Lembrando que esse vetor 101 e esse vetor 0, 1 e menos 1, eles estão no núcleo. Como eles estão no núcleo, eu sei qual é a imagem deles. É o vetor nulo, no caso, o vetor nulo do R4. Além disso, temos a imagem de um terceiro vetor, o vetor 001, que a imagem foi dada, que é esse vetor aqui. Então, agora a gente vai descobrir o que é que essa transformação faz com um vetor genérico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vetor genérico do domínio, XYZ, vamos lá, XYZ. Primeiro passo, eu vou expressar esse vetor com relação à base que nós temos. Então, eu tenho que escrever esse vetor XYZ como combinação linear de 101, 01 e menos 1 e 001. Então, isso daqui vai ser um A, que a gente vai ter que descobrir o que é, multiplicado pelo vetor 101, mais um certo B, multiplicado pelo outro vetor, 0, 1, menos 1, mais C vezes esse outro vetor, 0, 0, 1. Observe que eu não tive a preocupação aqui de mostrar que, de fato, esses três vetores são linearmente independentes,
Porque a matriz constituída por esses 3 vetores aqui, quando você coloca cada um deles em uma linha de uma matriz, 3 por 3, você vai perceber que essa matriz praticamente já está escalonada, ok? E aí você vê que nesse escalonamento não aparece linha nula, ou seja, o conjunto é LI, e de fato nós temos uma base do R3. Beleza. Agora vamos descobrir quais são os valores de A, B e C em função de x, y, z. Para isso é muito simples, a gente vai fazer essa conta aqui. Ó. Vamos trabalhar inicialmente com a primeira entrada. Então aqui nós vamos ter A vezes 1, que vai dar A, aqui B vezes 0, que vai dar 0, C vezes 0, que vai dar 0. A mais 0, nós vamos ter A igual a x. Acabamos de encontrar o A. Vamos trabalhar agora com a segunda entrada. Então, A vezes 0, mais B vezes 1, mais C vezes 0. Bom, A vezes 0 vai dar 0. B vezes 1 vai dar B. C vezes 0 vai dar 0. 0 mais B mais 0, nós vamos ter o valor de B. E B, nesse caso, é igual à segunda entrada daquele vetor original, no caso, y. E agora vamos descobrir quem vai ser igual a z, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com a terceira coordenada. A vezes 1, mais B vezes menos 1, mais C. Então, nós vamos ter A menos B mais C igual a Z, que é exatamente a terceira entrada daquele vetor que a gente tomou ali. Ora, a essa altura, nós já sabemos o valor de A e o valor de B. Falta descobrir o C. Então, o C vai ser igual a Z menos A mais B. C é igual a Z menos o valor de A é x, então menos x, mais B, que é y. Então, Z menos x mais y. Pronto. Nós acabamos de descobrir como expressar um vetor XYZ, né? Um vetor XYZ nessa base 101, 01 e menos 1, 001. Então, se eu pego um vetor XYZ, pronto, aqui o YZ, ele vai ser A vezes 101, ou seja, X vezes 101, mais, aí vem o B. O B é o y, então vai ser y multiplicado por 0, 1, menos 1. E agora vem o C. E o C é z menos x mais y. Então, z menos x mais y, que multiplica o terceiro vetor, que é 0, 0, 1. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer agora? Lembre-se que eu quero descobrir é exatamente isso aqui. Eu quero saber qual é a fórmula para calcular t de x, y, z. Ou seja, eu quero saber o que essa transformação faz sobre um vetor genérico x, y, z. Então, nessa última igualdade que está aqui, eu vou aplicar a transformação linear. Então, t de x, y, z vai ser t disso daqui tudo. Então, vai ser t de x vezes 1, 0, 1, mais y vezes 0, 1, menos 1, mais z menos x mais y, que multiplica 0, 0, 1. E aqui eu fecho. Beleza? A gente vai continuar aqui em cima. O próximo passo é aplicar a linearidade da transformação t. Como a transformação é linear, a imagem da soma é a soma das imagens. A imagem de um múltiplo escalar de um vetor vai ser aquele mesmo escalar multiplicado pela imagem do vetor. Ou seja, eu posso distribuir esse t aos vetores 101, 01 e menos 1 e 001. T de x, y, z vai ser x vezes t de 101, que é essa primeira parte aqui. Observe que eu coloquei o x na frente, usando a linearidade. A mesma coisa agora com a segunda parcela. Então, vai ser y vezes t de 0, 1, menos 1, mais, aí eu vou para cá,
né? Ficou apertadinho aqui, mais z menos x mais y, que é o escalar. Vou ter que colocar um par de parênteses aqui para ficar mais correto, beleza, para ficar certo. Então, z menos x menos mais y, vezes t de 0, 0, 1. Agora, olha que beleza. Veja bem, esse camarada, 101, ele está no núcleo. Se ele está no núcleo, a imagem dele é o vetor nulo. Então, isso daqui vai dar o vetor nulo do R4. Lembre-se que é uma aplicação do R3 no R4. Então, isso daqui vai ficar x vezes o vetor nulo. Da mesma forma, esse vetorzinho aqui, 0, 1 e menos 1, ele também está no núcleo. Lembre-se como foi que surgiu esse vetor. Então, já que esse vetor aqui está no núcleo, quando eu aplico a transformação T, eu vou obter também aqui o vetor nulo do R4. Quatro coordenadas aqui. Mas, aí beleza, dessa primeira parte aqui eu encontrei o vetor nulo, aqui também o vetor nulo, aí falta agora essa última parcela. Logo, o T de x, y, z, lembrando que essa parte aqui vai desaparecer, isso daqui vai desaparecer, então vai ficar z menos x mais y, vou colocar aqui um par de parênteses para isolar isso aqui, vezes qual é a imagem do vetor 001 por hipótese lá no enunciado. Vamos olhar para o enunciado. A gente sabia qual era a imagem do vetor 001. A imagem de 001 é o vetor 0, 0, 0, 1. Então, isso daqui vai dar 0, 0, 0, 1. Pronto. Dessa forma, acabamos de encontrar a transformação linear T de x, y, z. Basta que eu multiplique este número por cada entrada desse vetor aqui. Então, a gente vai fazer aqui esse produto, né? Então, quando eu multiplico esse número por 0, eu vou encontrar 0, vírgula. Esse número por 0, eu vou encontrar novamente 0. Esse número aqui por 0, 0. A gente só vai ter alguma coisa aqui na quarta entrada desse vetor do R4. Então, quando eu pego z menos x mais y e multiplico por 1, eu vou encontrar exatamente z menos x mais y. Pronto. Acabamos de encontrar a transformação do R3 no R4. Né? Encontramos aqui a fórmula que permite que a gente calcule a imagem de qualquer vetor. Então, T de x, y, z vai ser 0, 0, 0, z menos x mais y.